Fala Ninjas, como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal TI Ninja, eu sou o Eduardo Norato e se você é técnico de informática, se você dá suporte em TI, se você é consultor em TI, meu objetivo aqui é te ajudar a dobrar o seu faturamento com a administração de redes. Então, dá um joinha no vídeo aí se você gostar do conteúdo e se inscreve no canal para ajudar a gente. O joinha é importante porque ele ajuda no algoritmo, ele faz o nosso vídeo chegar para mais gente. Se você achar que o conteúdo é relevante e te ajuda, então dá um like aí pra gente, não deixa de dar não. Bom, se vocês estão me acompanhando, os últimos vídeos, eu estou testando uma ferramenta nova, que é o OPN Sense, que é um fork, né, o chamado de, ele foi tirado do OPF Sense, que é um outro fork de uma outra aplicação antiga, que é o do Monowall. Esse Monowall é bem antigo, todas as distribuições específicas para aplicação em Firewall, baseadas no FreeBSD. E os primeiros vídeos eu fui assim, tentando tatear, conhecer, eu tinha ouvido falar disso, tem uma preocupação grande com relação à versão community do pfSense, que é a falta de atualização já há algum tempo. Então foi onde eu estava pesquisando, né, outras distribuições, e foi onde eu encontrei o OPN Sense. Hoje eu vou, assim, vai levar um pouco mais de tempo, porque vocês vão ver que eu vou ter que fazer uns ajustes aqui. O que eu vou fazer? Eu vou integrar o OPN Sense com o Active Directory. E para que serve essa integração? Dependendo do que você for fazer, por exemplo, se você for criar uma regra baseada em grupos de usuário, você pode fazer dessa forma e puxar os grupos do Active Directory. Ou, por exemplo, se você for dar acesso a VPN, quando você for configurar o OpenVPN e você vai definir lá os usuários para autenticação, então você pode utilizar, né, para autenticação, você pode utilizar o Active Directory da sua rede. Isso é bem interessante, porque você pode colocar ali um grupo ou alguma coisa dentro do AD, onde você vai puxar, e aí, se o usuário tiver marcado naquele grupo ou dentro daquele grupo, ele vai ter acesso ao pfSense, a VPN, o que é bem interessante para autenticação, porque ele vai utilizar o mesmo usuário do AD. Qual que é o ponto? Eu estou utilizando, eu subi o Active Directory no meu Windows Server 2025, que é a última versão disponível do Windows. E qual que houve, né? Por que vai levar um tempo a mais isso daqui? Por que eu já não vou para algum outro conteúdo? Como, por exemplo, como fazer o pfSense autenticar com AD, como fazer o OpenVPN autenticar com AD, ou, por exemplo, a gente trabalhar já com alguma configuração de proxy, controle de acesso, utilizando grupos do AD. Por uma razão simples. O AD 2025, ele subiu um pouco a questão dos requisitos para você conseguir fazer a autenticação nele. O nível de segurança do LDAP subiu um pouco no 2025. Então, algumas soluções que funcionavam dessa forma integrada com as versões anteriores até o 2022, elas não estão funcionando. Tem alguns ajustes para fazer no AD do 2025. Então, nós vamos ver quais são esses ajustes. Isso leva um pouquinho mais de tempo. Então, eu estou fazendo, né, um vídeo, uma aulinha dedicada só para isso. Então, nós vamos ver hoje como fazer o OPN Sense autenticar com o Active Directory 2025. As versões anteriores, elas vão funcionar sem os ajustes que vocês vão ver que eu vou fazer aqui. Vocês vão entender do que eu estou falando daqui a pouco. Então, eu já vou abrir aqui o meu labzinho, o meu virtualzinho, para mostrar para vocês como é que está o meu ambiente. Aqui é o seguinte, tá? Minha configuração é uma configuração simples, tá? É um servidor com AD 2025 e o meu OPN Sense aqui, né, com uma interface que está entregando, que está na mesma faixa de IP lá do meu servidor, que é a minha rede LAN simulada aqui, e a minha WAN, que é a que entra da minha rede local aqui do meu Wi-Fi. Então, aqui a interface do OPN Sense, estou acessando pelo próprio servidor do AD, root, password. Aqui é o seguinte, ó, aqui em sistema, a gente vai vir em Access, deixa eu aumentar aqui. Aqui eu não vou precisar acessar o OPN Sense, então vou deixar em full screen aqui para vocês. Então, essa minha VM aqui, né, que é o meu AD, aqui na parte de acesso, aqui em usuários, a gente pode criar os usuários aqui, e aqui em servers, você vê que ele tem o local database, que é a base de dados interna do OPN Sense, e nós vamos adicionar um novo database aqui. Eu vou chamar ele aqui de AD TI Ninja. O protocolo que a gente vai utilizar é o DAP, que é a compatibilidade do
do Active Directory. O nosso IP, que é o meu IP do meu AD lá, na minha rede interna aqui, ele é o 5010. Aqui eu vou deixar no padrão, na porta 389. Provavelmente, né, o que está acontecendo? O Windows Server 2025, ele está forçando a conexão e as consultas no LDAP através de SSL. Só que o que acontece? Como ele acabou de sair e ainda não tem atualização nas ferramentas pfSense ou PNSense que autenticam lá na base do AD 2025, então tem alguns requisitos que eles ainda não estão funcionando. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou usar o TCP Standard na porta padrão e aí nós vamos fazer o seguinte, nós temos que dar uma mexida lá no nosso Windows Server para conseguir autenticar. Bom, aqui é o seguinte, tá? Essas daqui, e aqui uma dica importante, vou até deixar aqui na tela inteira para vocês ouvirem isso, prestarem atenção no que eu vou dizer e não se distraírem. Uma coisa muito importante aqui, tá? Vocês precisam entender o seguinte, a gente precisa criar um usuário, não utilizem o usuário administrator para fazer essa autenticação lá no seu AD. Então não usa o seu administrador de domínio aqui. Crie um usuário sem privilégio, com o mínimo de privilégio possível, que seja um usuário capaz apenas de consultar o AD. Qualquer usuário que logue no AD, ele vai ser capaz de enxergar a árvore de diretórios, porque a árvore de diretórios ela não é bloqueada, não dá para você ocultar isso. Então você vai criar um usuário extremamente simples, sem privilégio nenhum, só para ser o seu firewall. Eu já fiz isso aqui. Então aqui no meu AD Users and Computers, aqui na minha OUT Ninja, nos meus usuários, eu criei um usuário chamado Firewall. E aqui uma observação importante, tá? Não use caracteres especiais na senha. Quais são os requisitos, o que é uma senha complexa para o Windows Server, tá? Uma senha que tenha requisitos, que cumpra requisitos de complexidade é o seguinte, o usuário ele não é igual ao usuário de logon, então a senha não contém o usuário de logon. A gente tem 4 grupos de caracteres, tem maiúsculas, minúsculas, símbolos e números. Então, uma senha complexa ela tem 3 desses 4, então a gente precisa ser uma senha, né, que tenha os requisitos de complexidade para esse usuário firewall que eu criei aqui, tem que ser uma senha que tenha maiúscula, minúscula e número. Não utilize caracteres especiais que você vai ter problema na autenticação. Ele não consegue, tem algum bug que ele não consegue enxergar. Então aqui, a senha que eu estou usando, vou colocar aqui, ó, FRW de firewall, colocar 2025 FRW. Então 2025 número F maiúsculo RW. Vamos ver se ele deixa criar. Beleza. Então, o meu usuário ficou 2025 FRW. E aqui ele pede o quê? O user DN, que é o user domain name. Isso daqui, o Active Directory, ele é uma ferramenta de diretório compatível com o LDAP. E o padrão LDAP, ele usa esse formato de identificação de objeto que vocês vão verificar aqui, você não precisa decorar isso. Existe uma forma de você ver isso no AD, como que está esse user DN, que é o distinguished name dele no AD. O que você faz? No seu AD aí, você vai abrir o Active Directory, você vai vir em exibir, e aí você vai colocar aqui, ó, recursos avançados, para ele mostrar os recursos avançados. E aí o que você faz? Você vai lá no seu usuário, que você quer descobrir o DN dele, que é o distinguished name, você vai vir nas propriedades, e aí você vai vir aqui, ó, no editor de atributos. Dentro do editor de atributos, ele tem aqui, ó, o distinguished name. Então, isso aqui é o que você quer. Ó. Qual que é o DN desse cara aqui? Distinguished name. CN firewall, all users. Então, vou dar um Ctrl C aqui, vou colocar ele aqui. Qual que é a minha senha? Opa, era para ser um Ctrl V, beleza. Qual que é a minha senha? 2025 FRW, foi a senha que eu criei lá, tá? Que é uma senha complexa. Por quê que você precisa criar um usuário e não usar o administrador? Como isso daqui está trafegando sem SSL, muito provavelmente, se você colocar um sniffer na rede,
você pode capturar esse pacote e você pode descobrir a senha desse usuário. Tudo bem que essa senha vai trafegar em hash, mas isso pode ser um problema de segurança. Então, se houver uma violação, se houver um problema de captura dessa informação na rede, você vai capturar a senha de um usuário que não tem poder nenhum no AD, que é o usuário que eu criei lá. Por isso que você, no ambiente de produção, se você quiser usar para teste, tudo bem, mas no ambiente de produção, não utilize o administrador de redes. Isso seria uma vulnerabilidade, tá? Aqui, ele pergunta para mim qual que é o escopo de busca, o search scope. Eu colocar o entire subtree. O que isso significa, tá? Significa que ele vai, a partir da OU que você colocar, você vai definir uma OU aqui, e a gente vai já pegar o DN da OU, né, o Distinguished Name da OU, e tudo que tiver debaixo dessa OU, ele vai buscar e vai encontrar, vai entender que aquilo ali tá dentro da sua autenticação. Eu posso colocar um nível, né? Ou seja, só os usuários que estiverem diretamente debaixo daquela OU, se ele estiver dentro de uma outra OU, dentro daquela OU, ele não vai funcionar. Eu posso pegar esse um nível, ou eu vou pegar a subárvore, né, inteira, né, o subtree inteiro. E aí, tudo que tiver dentro daquela OU, ele vai baixar tudo. No meu caso, aqui o BaseDN é o Distinguished Name base da OU de autenticação. Qual que é o ponto? Aqui no meu AD, estou com um erro aqui que minha VM foi ligada incorretamente. Aqui no meu AD, se eu vier aqui em propriedades, eu venho aqui em objeto, aqui em editor de atributos, e ele já vai me dar aqui o DN, ó, DC TI Ninja, DC local, que é o nome do meu domínio, tá? Eu vou colocar como base aqui a base do meu domínio. Opa, eu não copiei, então vamos lá. Propriedades, vou exibir, vou dar um Ctrl C. Então, meu DN base. Aí, aqui é o pulo do gato. Eu tive que alterar algumas políticas de grupo para eu conseguir autenticar no AD. Se eu der um select aqui, você vai ver que você vai ver que é o seguinte: como eu coloquei um usuário com uma senha correta ali, ele já achou para mim quais são as OUs que tem dentro da minha árvore padrão aqui, só para você entender, tá? Se eu colocar aqui um nível e der um select, ele ainda vai mostrar para mim, mas ele só vai escolher, ele só vai funcionar na OU que eu selecionar aqui. Eu vou deixar aqui todos os níveis, entire subtree. E aí eu vou colocar, não vai ser o domain controllers, aqui ó, os usuários da OU users. Eu vou pegar tudo que tiver na users, eu vou autenticar, eu vou utilizar esses usuários como base aqui. E vou dar um salvar. Agora, o que eu fiz para ele conseguir achar, e aqui é o pulo do gato, e é por isso que eu disse que esse vídeo ia demorar um pouquinho mais, só para explicar essa parte de autenticação com AD. Eu vou te mostrar aqui o seguinte, ó. Aqui, nas políticas de grupo, na GPO, eu tive que fazer uma configuração. Aqui na minha... Eu utilizei, como o meu ambiente aqui é um ambiente de teste, eu fiz essa troca na Default Domain Policy. Por quê? Porque vai ser a política que vai afetar o domínio inteiro. Porém, eu poderia fazer isso daqui na Default Domain Controller Policy, que ela vai afetar apenas os controladores de domínios. Eu vou mostrar quais são essas configurações para você. Esse Windows aqui, vocês sabem que eu gosto do Windows em inglês, de propósito. Eu deixei ele em português para vocês verem a diferença, tá? Eu vi aqui em Default Domain Policy, aí eu vou em Preferências, Configurações do Windows, configurações do computador, Políticas, Configurações do Windows, Configurações de segurança, Políticas locais. E aí eu tenho aqui as opções de segurança. O que eu precisei configurar aqui para que ele funcionasse e ele autenticasse, ele desse o bind, funcionasse a autenticação lá no meu OpenSense. Então isso aqui vai ser importante para você. Se você estiver utilizando o Windows 2025 como AD, você vai precisar habilitar isso daqui. Provavelmente, se a sua versão do AD for de um nível funcional lá do Windows 2016 ou mais antiga, você não vai precisar disso daqui, tá? Ó, essa configuração aqui é uma. Controlador de domínio, imposição de requisitos de autenticação no servidor LDAP. Por padrão, isso aqui vem não definido. O que eu tive que fazer? Definir e desabilitar. Eu estou dizendo que eu não vou forçar
requisitos de autenticação do servidor ODAP. Essa é uma configuração. Segunda configuração, controlador de domínio, requisitos de assinatura do servidor da ODAP. Normalmente ele vem indefinido. Então o que você vai fazer? Você vai colocar nenhum e vai dar um aplicar. Controlador de domínio, requisitos de token de associação de canal do servidor ODAP. Então você vai deixar essa opção aqui, ó, quando houver suporte. Você vai ter que alterar essa configuração. E, por último, mais 2 parâmetros aqui. Segurança de rede. Então, em inglês vai estar Network Security. Tá? Criptografia do cliente ODAP. Você coloca negociar selagem. Tá? Em inglês vai estar Negotiate Sealing. E requisitos de assinatura de cliente ODAP, você vai deixar negociar assinatura. Então, esses parâmetros eles vão estar não definidos e aí você vai ter que definir eles na mão. Você definiu esses 5 aqui dessa forma. Na hora que você clicar em selecionar aqui, ele vai achar. Se eu desabilitar, e eu vou desabilitar, vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar aqui, tiro negociar assinatura, vou deixar desabilitado, aqui, vou deixar desabilitado, que é como ele vem, tá? Original. E esse daqui eu vou deixar indefinido. Deixei tudo indefinido. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar essa policy no meu controlador de domínio. Se eu der um ipconfig aqui, um gp update /force, ele vai aplicar aquela configuração lá que eu alterei. Vocês vão ver o que vai acontecer na hora que eu pedir para selecionar as minhas OUs lá. Ó, eu vou dar um select. Opa, deixa eu dar um refresh aqui. Tentar de novo. Vamos lá. 192.168.50.10 userdn. Vou pegar de novo aqui. Vou dar um Ctrl C. Senha 2025 FRW, que foi a senha que eu criei lá. Vou colocar entire subtree. A minha base aqui vai ser o tninja.local. Dá um OK. E vou dar um select. Ele ainda está deixando. Provavelmente porque ele não aplicou ainda. Mas o que acontece quando ele não está configurado, se você não acertar aqueles parâmetros lá e diminuir a segurança do AD, ele vai dar problema na hora de autenticar. E aí ele não consegue ler o conteúdo do AD. Eu não vou replicar o erro aqui, mas basicamente, se der erro no AD, você precisa vir aqui e habilitar todos esses serviços. Vamos deixar ele assim por enquanto, porque ele está funcionando. E eu vou colocar para autenticação essas minhas 2 OUs aqui. E aqui, no OpenODAP, eu vou colocar Microsoft Active Directory. Para que é isso? Ele vai pegar esse atributo aqui e ele vai entender que esse atributo é o atributo de nomear o usuário. Então ele vai usar o padrão do AD. Se eu colocar o OpenLDAP, que é um outro tipo de diretório que tem, você vai ver que ele usa outro padrão aqui. Ele usa o Common Name. Aqui eu vou usar o Microsoft AD, que é o Some Account Name. E é isso. Basicamente, na hora que eu der um save aqui... eu preciso dar um nome. É o AD TI Ninja. E vou dar um save. Putz. Acho que ele já está dando erro, hein? Não está deixando. Deixa eu ver. AD TI Ninja. Dá um save. Não, ele deixou. Então, o meu servidor, o meu controlador de domínio aqui, ele já está autenticando. Vamos ver se ele está funcionando, se ele vai funcionar com um SSL aqui. Ver se ele deixa selecionar. Não, ele já deu erro aqui de autenticação. Por alguma razão, no standard, deixa eu ver. No standard ele está deixando. Bom, eu mandei ele atualizar também, tá? Então eu fiz aqui, eu entrei aqui no OpenSense. Aqui na parte de firmware, quando ele deu o erro para mim, eu não tinha feito os updates. Então eu vim aqui em status, mandei ele checar pelos updates, para ele ver se tinha alguma coisa que era necessário atualizar. Agora ele está atualizadinho, então vocês vão ver que aqui ele está tudo atualizado.
Se eu vier aqui em pacotes, ele não diz que precisa ser nada... Olha lá, tá vendo? Ele está dizendo que não precisa fazer nenhum tipo de atualização. Então, provavelmente, essa atualização que eu fiz, ela deve ter consertado lá e aí, mesmo sem esses parâmetros, ele não está funcionando. Isso é bom, porque aqui você não precisa diminuir a segurança, né, do seu controlador de domínio para que a sua autenticação aqui com a AD funcione. De qualquer forma, foi a forma que eu encontrei de conseguir autenticar lá, e a questão é, eu achei essa resposta num fórum em inglês. E aí é onde eu digo para vocês que o meu Windows aqui estava em português, eu tive um problema, eu tive que procurar a solução e eu achei ela, não achei ela no Brasil, eu achei ela em inglês. O meu Windows aqui, o meu AD, ele está em português do Brasil. O erro que eu obtive através da ferramenta veio para mim em inglês. Então, tanto o erro que eu tive quanto a solução do problema estava tudo no inglês e eu não achei isso em português. Então, aqui eu aproveito para reforçar aquela dica que eu sempre dou, né? Por mais que você não tenha muita familiaridade com o inglês, faça uso do sistema operacional em inglês para você ir se habituando. Se for o caso, se você tem essa necessidade, utilize ferramentas de tradução, mas use o inglês, vai te ajudar. Vai fazer você se destacar e vai ser um diferencial para você como técnico, tá? Para quem atua tecnicamente e tem que resolver problemas, o inglês é importante, né? O mundo é muito maior quando você sabe inglês, e isso eu falo especialmente para quem é TI. Então, hoje, qual que foi o ponto? A gente fez o OPN Sense autenticar com o AD, só. A princípio, eu não estou utilizando nenhum tipo de serviço com autenticação. Mas eu já consigo utilizar o serviço do AD aqui, eu já consigo utilizar algum serviço que exige a autenticação de usuário, como, por exemplo, VPN, ou como, por exemplo, um proxy, eu consigo fazer essa autenticação no AD. Então eu consigo baixar esses usuários do AD para poder autenticar. E aí ele vai pegar tudo, vai pegar a senha e tal. Outra coisa importante, para você se lembrar, não utilize o usuário administrador ou um usuário que tenha privilégios no domínio. Utilize um usuário com baixo privilégio para fazer esse tipo de autenticação. Se você tiver qualquer problema, esse usuário não vai afetar em nada. Se você tiver um vazamento de senha, esse usuário não consegue fazer nada no seu domínio. Belezinha? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu estou ainda brincando bastante com essa ferramenta, estou gostando. Muito provavelmente, para a produção, vou utilizar o OPN Sense ao invés do pfSense, que tem mais atualizações. Vamos ver como é que vai ficar o pfSense também agora. Provavelmente vai vir a atualização em breve dele aí para uma nova versão e tal. Parece que na nova versão vai ser removida a função de proxy no pfSense. Por quê? Pelo que a NetGate alega, existem o plugin que o pfSense utiliza para autenticação, para uso de proxy, né, para controle de internet, é o Squid. E o Squid tem algumas vulnerabilidades que estão há muito tempo sem corrigir, e são vulnerabilidades importantes. Então parece que a NetGate vai abandonar o Squid. Eu não sei se ela vai usar uma outra solução para proxy, se ela vai criar um banco de dados interno, alguma coisa que funcione diretamente no pfSense. Mas o fato é, o Squid vai parar de funcionar, então por essa razão eu resolvi, por enquanto, né, explorar outras opções. Estou gostando bastante do OPN Sense. É tão leve quanto o pfSense, funciona muito bem. Então agora eu vou explorar mais coisas aqui. Aí numa próxima a gente fala de outros recursos. Valeu? Espero que tenha ajudado você, espero que você tenha gostado. E se puder, dá um like aí, dá um joinha e me segue. Um abraço.